Difícil o gaúcho, ou talvez não haja nenhum, que não tenha sido afetado de alguma forma pela tragédia, ou diretamente, ou no mínimo no que se refere ao ânimo muito depressivo que tomou conta do estado do Rio Grande do Sul. Basta que se comprove que houve o dano e o nexo causal tem aí o dever do Estado, União, município, Estado, reparar o lesado. É tentar tirar a emoção de cima da mesa, tirar a politização das percepções sobre o que aconteceu de cima da mesa. O que isso foi gerido e tudo isso, com certeza, influencia nos direitos dessas pessoas que foram atingidas, porque sequer elas puderam se preparar para sair de casa, subir móveis, levar pets, organizar a dinâmica, enfim. Olá pessoal, no episódio de hoje do podcast Direito com Garra, eu e o Dr. Arthur estaremos conversando sobre a responsabilidade civil do Estado pela enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Compartilharemos um pouquinho da questão da responsabilidade civil, do direito dos atingidos e que provas devem ser feitas no processo judicial. Espero que vocês gostem. Então, vamos conversar hoje sobre a enchente de maio, que assolou Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, especialmente no que se refere aos reflexos jurídicos decorrentes dessa tragédia. Difícil o gaúcho, ou talvez não haja nenhum, que não tenha sido afetado de alguma forma pela tragédia, ou diretamente, pessoalmente, em relação à sua família, aos seus negócios, ou no mínimo no que se refere ao ânimo muito depressivo que tomou conta do estado do Rio Grande do Sul por razões absolutamente naturais. Eu diria que, lamentavelmente, nós vamos demorar alguns anos para superar os reflexos econômicos dessa tragédia. Vamos, com certeza, necessitar de muitos anos para que nós efetivamente superemos todos os reflexos psicológicos e materiais dessa tragédia. Nós mesmo aqui na Garraça Azul Advogados, nós somos uma empresa gaúcha. Eu sei que esse vídeo ele é assistido por pessoas em todo o Brasil, mas nós somos uma empresa com sede no Rio Grande do Sul e, mais do que isso, no epicentro da inundação. Quer dizer, o nosso escritório, a nossa sede, ela fica exatamente na frente do Rio Guaíba, ou Lago Guaíba, e fomos então o primeiro prédio aqui afetado pela cheia. Ficamos 40 dias impossibilitados de acessar fisicamente aqui o escritório, e até hoje a estrutura da recepção, dos elevadores, que são modernos, né, com identificação automática de andar, até hoje isso não está 100% corrigido. Sempre que eu chego no prédio aqui para trabalhar, eu vejo uma pequena evolução, ou uma parede pintada, ou um equipamento reposto. Enfim, seguiremos enfrentando as consequências econômicas, isso será superado, mas eu diria assim que os aspectos emocionais, pelo que nós temos vivido com clientes, com pessoas que nos procuram, eu arriscaria dizer que, em certa dimensão, eles são irrecuperáveis. Logo após a retomada dos contatos com as pessoas, com os clientes, nós fomos procurados por inúmeras pessoas vitimadas, flageladas da enchente, nos questionando acerca de quais seriam os seus eventuais direitos, ou até mesmo se haveria algum direito a ser buscado para repor as perdas psicológicas, materiais, lucros cessantes, no caso de empresas que tiveram seus estoques perdidos, se haveria algum mecanismo processual jurídico capaz de gerar esse ressarcimento. E, ainda, contra quem nós deveríamos mover essas eventuais ações. Nós fomos procurados especialmente por uma entidade muito forte na comunidade de Canoas, que é um município vizinho aqui a grande Porto Alegre, que é a Associação dos Moradores do Bairro Rio Branco, que contempla mais de 100 mil pessoas convivendo no bairro. É um bairro residencial de classe média muito grande e composto essencialmente, são ruas paralelas e muitas casas, poucos prédios com altura.
E a Associação dos Moradores do Bairro Rio Branco era uma das instituidoras de uma nova entidade que se chama Associação das Vítimas da Enchente de 2024. E a primeira pergunta foi justamente essa, né? Nós temos 100 mil flagelados nas mais diversas circunstâncias, com os mais diversos tons de gravidade. O que nós podemos fazer para essa nossa gente, para essa nossa comunidade? Eu confesso que, num primeiro momento, eu fiquei um pouco cético, até pela dimensão econômica e relevância desse problema. Aprofundamos aqui dentro da Garraça Azul, contigo, Mariana, e com outros colegas, os estudos relativos a essa eventual possibilidade, sabedores de que cada caso é um caso, que a origem do problema não é a mesma para todas as esferas geográficas. Nós tivemos origens, causas das inundações completamente diferentes aqui em Porto Alegre, em Canoas, e a partir de uma profunda pesquisa, concluímos que sim, seria nosso, eu diria até dever, muito mais do que interesse econômico ou de operação de um escritório de advocacia, dar amparo a essas comunidades. Eu gostaria então que a Mariana, que comanda uma força-tarefa que nós criamos aqui na Garraça Azul, para aferir exatamente que tipo de responsabilidade existe, quais seriam as formas de recomposição dos danos, nos explicasse um pouco sobre o tema. Afinal, como que o lesado, a vítima, o flagelado, pode recuperar, pelo menos em parte, até porque eventuais danos morais certamente não vão reparar a tragédia, né, e as consequências psicológicas que são perenes. Como funciona isso, Mariana? Que bom que nós estamos conversando sobre isso, doutor Arthur, porque de fato a enchente, ela pegou todo mundo de uma forma muito assustadora. Eu sou de Guaíba, o meu município foi extremamente afetado. Hoje moro aqui, todos nós temos um carinho enorme pelo nosso centro. Eu mesma moro aqui no centro histórico, então ver as ruas, os prédios históricos inundados, então foi realmente algo que nos assustou bastante. E eu acredito que ninguém parava para pensar nos responsáveis por essa situação, nas eventuais falhas de fiscalização, nas eventuais omissões, nos eventuais agires ilegais, e porque estava todo mundo muito apavorado e muito sem saber o que fazer. Acredito que foi um sentimento de susto e pavor, e era o estado inteiro, e eu até fico um pouco com esse sentimento que, para nós gaúchos, foi, acredito que pior que a pandemia, porque antes, na pandemia, nossa casa era segura, e do dia para a noite, o lugar que a gente tem como refúgio não é mais seguro, tem que evacuar, tem que sair de casa. Então é algo assim que é muito importante a gente falar sobre isso. E aí agora que passa, então, a gente vê um movimento de retomada, a gente vê os empresários, a gente vê os nossos clientes, a gente vê as famílias querendo voltar para casa, a gente precisa refletir o que a gente vai fazer, então, para ajudar essas pessoas, para poder reparar, na medida do possível, aquilo que foi perdido. Porque a gente sabe que fotos, lembranças, isso, muitas coisas a gente não vai conseguir reparar. E até num aspecto pessoal, tive a oportunidade de ajudar na retomada de alguns lares, assim, e é muito triste ver o estado que ficam as casas. Então, o antes e o depois é algo, assim, que até fico um pouco embargada, porque é realmente assustador, assim, ver o quanto a água levou a vida das pessoas, né? E, de fato, em alguns casos levou a vida, porque teve casos de parentes que se foram, animaizinhos que se foram. Então, tem muitas questões envolvidas e tem muitos direitos envolvidos também. E é importante que as pessoas, elas saibam que eles existem. Depois que aconteceu a enchente, a gente viu várias palestras de doutrinadores gaúchos conversando sobre a responsabilidade do Estado, e aqui Estado, a gente pode pensar a União, o Estado do Rio Grande do Sul, municípios que foram aí atingidos e que tiveram falhas ou agires omissivos na atuação, e pensar como que essa responsabilidade ela vai se dar na prática.
Perfeito. Então, hoje a gente fala na teoria do risco administrativo. O nosso tribunal, inclusive, de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma decisão muito importante, ele uniformizou, e aí até para quem é mais leigo, ele entendeu como tinham vários casos que discutiam, mas essa responsabilidade é subjetiva ou é objetiva? E aí aqui é importante a gente diferenciar, porque vai ter implicações de provas diferentes. Se é subjetiva, preciso aí comprovar que houve culpa, que houve dolo. Se é objetiva, não precisa haver essa comprovação. E aí, em razão de terem muitos casos e muitos juízes e muitos desembargadores entendendo diferente, o nosso Tribunal de Justiça sentou para conversar a respeito disso e discutir num incidente de uniformização de jurisprudência. Então, hoje no estado do Rio Grande do Sul tem esse incidente. É claro que esse incidente foi firmado em situações de municípios pontuais, não foi firmado nessa enchente que assolou o estado inteiro. Então, a gente também vai ver daqui a pouco um movimento da jurisprudência para mudar isso, se for o caso, ou para manter isso também. E hoje a responsabilidade, então, ela é objetiva. Basta, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, basta que se comprove que houve o dano e o nexo causal tem aí o dever do Estado, União, município, Estado, reparar o lesado. Mariana, claro que nós estamos tratando aqui de uma questão de dimensão. Esse entendimento jurídico de que basta ter havido dano, que nasce dali a responsabilidade do Estado, claro que tem que se comprovar o dano. Hoje nós vamos conviver com esse entendimento atual, que será ou não aplicado à questão da enchente de maio, com algumas dúvidas ou algumas ponderações que se possa trazer em razão da enorme dimensão do dano. O que caracteriza uma lesão de muito maior magnitude à sociedade, mas, de outro lado, imporá um desembolso aos cofres públicos para resolver aqueles problemas numa magnitude também diretamente proporcional ao tamanho da lesão. Nós tivemos recentemente no Brasil 2 grandes desastres ambientais com magnitudes, eu não vou dizer próximas, mas também relevantes, que foi a questão de Brumadinho e Mariana. Isso as decisões relativas àqueles problemas, na tua opinião, se conectariam de alguma forma com o que nós estamos vivendo hoje? Se conectariam, com certeza, até no aspecto da questão de provas, porque teve algumas decisões muito importantes do STJ que admitiram, para fins de comprovar o dano, prova testemunhal. Nesses casos, por exemplo, Porto Alegre, principalmente nessa zona onde a gente se encontra do centro histórico, houve a enchente, houve o alagamento, mas a gente ainda tem as estruturas, a gente consegue entrar e ver aonde a água chegou, a gente consegue, inclusive, fazer fotos e fotografias, fazer comprovações de que existia ali, então, um estabelecimento, existia ali, então, uma casa. Agora, por exemplo, Mussum, Roca Salles, que tinham casas em costas e que não existe mais. Então, como é que a gente vai provar que ali existia uma casa, que morava ali uma família, que a casa tinha tantos quartos, porque não existe mais a casa, não existe para onde voltar. Então, nesses casos, acredito que vai haver essa utilização para admitir prova testemunhal, então, de vizinhos, de famílias, que possam dizer, olha, ali realmente tinha a casa do fulano, com a família, a casa era desse jeito, era desse material. Então, eu acredito que nesse sentido possa se inclinar também essa utilização. Além do próprio caso da responsabilidade civil, que vai se espelhar, porque de forma parecida ali, claro, tinha a questão da Vale, mas aqui a gente tem a questão do Estado, a gente tem conhecimento que essa zona em que houve a inundação são zonas que têm um projeto de contenção contra enchentes. Então, se tem um projeto de contenção contra enchentes, fica o questionamento: a chuva foi tão superior ao projeto? Foi inferior? Isso só uma prova técnica que vai dizer. Porque se a chuva, embora muito atípica, embora superior à de 1943, que foi a última enchente histórica, se manteve dentro do que o projeto contra enchentes deveria suportar, a gente vai ter responsáveis que deveriam
ter cuidado das casas de bomba, ter cuidado dos diques, ter cuidado da manutenção ou até mesmo da própria fiscalização. Então, será necessário aprofundar tecnicamente isso para entender até que ponto houve uma falha, uma omissão por parte da administração pública. E o grande desafio nosso, da sociedade, o que é difícil num caso como esse, é tentar tirar a emoção de cima da mesa. Tirar a politização das percepções sobre o que aconteceu de cima da mesa. Nós temos que fugir do debate de qual administração teria sido responsável pela falta de manutenção, por exemplo, do dique protetor de Canoas, que temos subsídios concretos hoje, com os peritos que nós contratamos, que demonstram que houve efetivamente falhas seríssimas de manutenção. Mais do que isso, houve rompimentos deliberados na realização de obras como da rodovia 448, da rodovia do Parque, que se utilizou do dique como lastro para o assentamento de fundações da estrada. Isso são coisas que nós vamos discutir nos processos. Mas é muito importante, falando de forma geral, que se busque judiciário, advocacia da União, no caso de responsabilidade da União, as procuradorias municipais do Estado, uma aferição tranquila, ponderada, despolitizada e sem também uma pressão do viés econômico. Nós estamos diante de uma tragédia inominável. Eu até lembrei, numa recente conversa com o pessoal da Associação dos Moradores do Bairro Rio Branco, do famoso discurso do Churchill, quando a Inglaterra entra de cabeça na Segunda Guerra Mundial, preparando a população, o povo inglês, para a guerra e para as consequências da guerra, quando ele diz que todos nós, ingleses, enfrentaremos o inimigo e sofreremos com o nosso sangue, suor e lágrimas. Nós não estamos muito distantes disso, quer dizer, nas conversas, nas interações com essas comunidades flageladas, eu lembro muito desse discurso do Churchill, porque nós vislumbramos de uma maneira muito clara um sofrimento com sangue, muitas mortes, muitas perdas, suor na reconstrução, e eu diria que a reconstrução tem se mostrado, na prática, impossível para essas comunidades. Eram comunidades que já viviam economicamente pressionadas, como de resto se presume seja assim com a classe média no Brasil, e eu penso no exemplo ali de Canoas, que foi o município mais atingido. Quer dizer, como reconstruir? Com que recursos eu vou reconstruir? Vou comprar aqueles equipamentos essenciais para a vida, que eu vou reconstruir minha casa, e lágrimas. A tristeza, o sentimento de impotência, de desespero e inclusive angústia com a eventual repetição do mesmo dano, eles são visíveis, né? São palpáveis nas conversas que nós temos com a comunidade. Ou seja, a locução do Churchill, sangue, suor e lágrimas, que foi muito bem posta para a preparação de uma guerra, se aplica como uma luva ao caso dos flagelados da enchente, o que denota, de certa forma, que nós vivemos uma guerra. E essa guerra não acabou. Essa guerra ela está em curso, porque talvez a parcela mais importante de todas, o dano já ocorreu, seria a forma de recompor. E nós não poderemos permitir, como operadores do direito, como homens do direito, homens e mulheres do direito que somos, que haja algum tipo de interpretação do judiciário que afaste a responsabilidade do ente público. E eu não digo nem a questão da responsabilidade objetiva, principalmente onde nós conseguirmos demonstrar a responsabilidade efetiva, subjetiva. Quer dizer, houve a omissão, por isso, isso. E nós temos elementos suficientes para concluir que, na maior parte dos danos sofridos pela comunidade gaúcha, isso se fez presente. Esse é o nosso desafio daqui para frente, porque aquele flagelado, aquele atingido, nós não podemos admitir que ele não tenha o seu dano minimamente recomposto, porque há recomposições que são impossíveis, que é o trauma psicológico. Nós conversamos com pessoas, por exemplo, da Associação dos Flagelados de Canoas, e me chamou a atenção
especificamente um caso, onde todo dia pela manhã ele adquiriu o hábito de colocar a mão no chão, ainda deitado na cama, para ver se não está entrando, se não entrou alguma água à noite. Quer dizer, é um trauma, né? É um trauma visível. E assim nós temos inúmeros casos. Inúmeros relatos. E é até interessante pensar que ainda, e aí a gente, voltando um pouco para a responsabilidade civil, existem as causas excludentes de responsabilidade, força maior, que é justamente isso, choveu no Brasil, o que era para chover no Brasil inteiro, choveu no estado do Rio Grande do Sul, porque tinha uma massa de ar quente que não deixou a chuva se espalhar e ficou tudo concentrado aqui. Como que os gestores públicos lidaram com essa crise? Então, a partir do momento em que se sabia ou se tinha indícios que tinham áreas que podiam ser afetadas, a gente viu muitas falhas na gestão pública de avisar as pessoas para saírem de casa, de avisar com um tempo hábil. A gente viu aqui em Porto Alegre, por exemplo, Menino Deus, Cidade Baixa, eram bairros que não tinha previsão de alagamento. Quando avisaram, Menino Deus, Cidade Baixa, vai alagar, a bomba já estava desligada. As pessoas tiveram mais ou menos 2, 3 horas para sair de casa. Então, como que isso foi gerido? E tudo isso, com certeza, influencia nos direitos dessas pessoas que foram atingidas, porque sequer elas puderam se preparar para sair de casa, subir móveis, levar pets, organizar a dinâmica, enfim. É isso mesmo. Nós falamos aqui, não é, Mariana, de 3 categorias, num resumo, de direitos a serem buscados, que seriam os danos, quer dizer, prejuízo com o imóvel, com a reconstrução do imóvel, os danos físicos e patrimoniais, eletros, equipamentos, não é, que se perdeu. Aqueles danos que são extrapatrimoniais, as memórias, as fotografias, a angústia, a perda de um pet, não tem como se quantificar isso, né? Muitas pessoas que têm hoje, isso é uma realidade na vida, no cotidiano da classe média, as pessoas terem seus animais de estimação quase como filhos. E essas perdas, como se repara? Aí vem a vertente da indenização dos danos morais, que se tenta reparar, pelo menos economicamente, numa espécie de abstração, né, essas perdas. E tem uma terceira linha, um terceiro pilar indenizatório, que é mais aplicável às empresas ou àqueles trabalhadores que dependiam dos equipamentos inundados para o seu sustento, que é o lucro cessante. Quer dizer, eu trabalhava, tinha uma pequena oficina mecânica, ou tinha uma serralheria, tinha uma marcenaria, ou seja lá que negócio for, uma padaria, uma confeitaria, que ficou inundada. E desde maio eu não consigo trabalhar. Quer dizer, o dinheiro que se perdeu, isso tem que ser reposto também. Não aquilo que se perdeu até agora, como até que ocorra a justa compensação do dano, para que se possa, a partir dessas verbas indenizatórias, tentar reconstruir esse aspecto patrimonial das vidas, né? Até porque os auxílios que tiveram, tanto do âmbito federal quanto do estadual, embora auxiliem, não são suficientes para reparar o prejuízo material e moral que as vítimas da enchente tiveram. Sem dúvida, a gente deve considerar isso como um adiantamento que veio certamente em boa hora, as pessoas não tinham o que comer, estavam em abrigos, né? Então esses R$ 5.200, por exemplo, que o governo federal mandou, elogiável. E claro que será batido de uma eventual indenização, bem assim, como uma espécie de adiantamento, que foi muito necessário. Sim, e até quando a gente pensa nos próprios danos morais, tanto nos danos materiais quanto morais, tem todo o aspecto nos danos morais de como foi realizados os próprios resgates das pessoas, porque muitos foram resgatados de bote. Então, tudo isso, quando se pensa em direito dos atingidos, também deve ser compartilhado, e compartilhado e também provado, porque quando a gente entra com processo judicial, as provas são muito importantes, por mais que muitas coisas tenham se perdido na enchente, fotografia de como a casa estava, a gente viu aí na prática que muitas pessoas tinham vizinhos que mandavam foto da casa inundada e depois quando a pessoa voltou para casa, as questões dos resgates mesmo, porque isso era compartilhado nas redes sociais, pelos municípios. Guaíba, por exemplo, teve um grupo no WhatsApp de todas as pessoas que eram resgatadas por barcos para poder compartilhar. Então, tudo isso ficam fotos, ficam registros que vão levar para o judiciário
além do fato em si, a comprovação de que esse fato aconteceu, de que a pessoa foi resgatada de bote, que a pessoa eventualmente foi resgatada num bote, mas os filhos foram resgatados em outro, então ficou ali 2, 3 horas sem saber aonde estava. Tudo isso contribui para isso ser um aspecto muito mais pesado, muito mais sério e que a gente vai precisar comprovar. Então, por mais que às vezes doa ao atingido compartilhar esse tipo de relato, o quanto mais ele subsidiar o profissional jurídico que vai ajudar ele nessa frente, melhor, porque daí isso vai impactar na indenização, sem sombra de dúvidas. Sem dúvida. Está muito em moda hoje se falar em ações de massa que assolam o judiciário. Eu concluo nessa conversa que nós estamos tendo que nós não estaríamos, nós estamos diante de uma massa de prejudicados, mas isso não significa que a consequência seja o ajuizamento de ações de massa. Nós temos que pensar sempre no caso individual, numa determinada quantidade, que será expressiva, de ações individuais que expressem dentro do processo a realidade individual de cada um dos autores, as circunstâncias próprias daquele caso, o que perdeu, como foi resgatado, qual o dano para se quantificar de uma maneira precisa e com todas as suas peculiaridades, porque cada caso é diferente do outro, não é? E eu concordo absolutamente contigo, nesse aspecto a prova é extremamente relevante até para individualizar as ocorrências, que elas são diferentes. Nós temos uma origem comum, um dano incomensurável decorrente de uma enchente, onde nós entendemos, pelos estudos que já temos, periciais aqui dentro, se deu numa larga escala, por omissão do poder público. Tá? Agora, isso é uma coisa, e as consequências, elas são graves, são assemelhadas, mas elas não são absolutamente idênticas, muito pelo contrário, elas são individualizadas. Né? E nesse aspecto da prova, nos auxilia muito, né, por enfrentamento dessas ações indenizatórias, a tecnologia. Nós temos, felizmente, fotografias que estão muito bem guardadas nas memórias digitais de bairros inteiros, né, definidos pelas coordenadas do Google Earth, que mostram aquelas residências totalmente submersas, aparecendo ponta de telhado ou nem isso. Né? Uhum. Então, essa prova da inundação, que concordo, é absolutamente necessária, é o início da demanda, quer dizer, provar que a minha residência foi inundada, foi perdida, isso também tem que ser provado. Mas nós teremos, além de toda essa documentação, testemunhos, etc., as provas digitais, que hoje elas vão nos auxiliar extremamente, né, na demonstração desses aspectos todos. Com certeza, e é muito importante as pessoas que foram atingidas, e aqui no nosso caso o estado inteiro, ter conhecimento disso. Então, encaminhou na época via WhatsApp, é possível resgatar essas informações, porque com certeza isso vai impactar no momento do advogado, do profissional que for auxiliar na elaboração dessas demandas. E como o senhor bem disse, cada caso é um caso, e a vida da pessoa, a vida das pessoas atingidas pela enchente mudou drástica. Existia uma casa, existia uma dinâmica familiar, agora é outra, e isso precisa ser reparado, porque foi muito sério tudo isso que aconteceu. Eu até acredito que o objetivo do nosso vídeo hoje foi muito para lembrar os atingidos que existe esforços. A gente vê o judiciário já recebendo muitos processos judiciais da enchente de maio, e com certeza essas pessoas que foram atingidas por motivos diferentes em municípios diferentes têm direito à reparação. Claro que a prova técnica ela é muito importante. Aqui a gente está trabalhando com engenheiros constantemente para nos auxiliar e para conseguir nos dar esses subsídios, porque a gente sabe que o judiciário ele vai receber muitos processos. Então, quanto mais técnico nós formos, mais provas nós tivermos pontualmente das omissões da administração do Estado, isso vai influenciar no sucesso das nossas demandas e, consequentemente, da reparação para os nossos clientes. E acredito que faça bastante sentido, e embora algumas pessoas elas ainda não queiram revisitar, porque querendo ou não é um trauma, muitos ainda sequer pararam para pensar a respeito disso,
é algo que vai existir por bastante tempo. Então, também não é algo que a pessoa precisa ingressar agora, não é algo que existe aí, esse direito que pode ser exercido em 5 anos. Então, se a pessoa tá ali passando por uma situação de luto, tá passando por algum tratamento, não é algo que também tem que decidir nesse momento, pode decidir mais para frente e... O importante é marcar a prova, né? Eu estava recordando agora, e nós estamos sendo muito ativos na busca da prova relativo às responsabilidades dos entes públicos. E eu estava recordando agora, especificamente voltando à questão de Canoas, que me tocou muito, né? Porque é uma comunidade muito grande e os danos foram enormes, né? A sinalização de um perito muito conhecido no judiciário de que teria havido intervenções deletérias sobre o dique de proteção, né? Que o rompimento do dique não se deu absolutamente pela intensidade da intempérie, quer dizer, ele se deu por uma ação concreta de rompimento, de redução, inclusive, de altura do dique, e para isso nós precisávamos, no auxílio ao perito, obter as plantas originárias do dique, que são lá da década de 1970, ou até um pouco antes, final dos anos 60 para 70, se não me engano. Tentamos buscar isso, obviamente, junto ao DNOS, mas o DNOS é uma autarquia extinta há muito tempo. Vamos à União Federal, que deveria ter albergado esse acervo da extinta autarquia federal, e descobrimos lá, nas nossas diligências, que essas plantas estariam arquivadas na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Pois não é que nós tivemos que, como se busca algum livro numa prateleira, deslocar uma equipe da nossa filial do Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, revirando os arquivos, as prateleiras, para encontrarmos essas plantas que foram desenhadas ainda a nanquim. Quem não sabe o que é nanquim, a tinta, né, a caneta, há cerca de 1970 até agora, nós estamos falando de 60 anos. Não, quanto tempo atrás? 50, 60 anos atrás. Conseguimos buscar essas provas e agora nos cabe demonstrar, e é uma perícia que está em curso, que aquele projeto que deveria ter se mantido incólume, rígido, ele foi deteriorado por 3, 4 ou 5 razões diferentes, sempre de uma maneira específica, seja para a construção de uma estrada que gerou fendas, rupturas que não foram reparadas, como outras intervenções que a perícia vai nos mostrar. Até porque naquela época estava muito mais recente a enchente de 1943, porque o que sustentou essa enchente agora foram foi a estrutura feita a partir da enchente de 1943. Então imagina se nós não tivéssemos. E pensar que foi a engenharia existente em 1943 que segurou, né, foi executado uns 20 anos mais para frente, mas que foi o que segurou agora. Então, o que foi feito de lá para cá? Quanta tecnologia a gente tem hoje em dia para essas alterações de projeto? Então, é muitos anos que se passa entre uma e outra, e talvez por acreditarem que nunca mais aconteceria algo desse gênero, foi feita aí diminuições de dique, foram alteradas estruturas, não foram fiscalizados da forma como deveria, e aí a prova, a partir desses documentos que a gente teve acesso, é que vai comprovar pontualmente o que impactou. Porque foram muitas questões, não é uma só, mas foram várias, e que fez tomar a dimensão que tomou, e com certeza Canoas ali, o bairro Matias Velho, Rio Branco, foi muito atingido, muito atingido. Fátima também. Bom, e ainda que não seja tema de reparações jurídicas, né, eu penso, e eu acho que é muito conveniente trazer isso à nossa conversa agora, que nós não podemos ficar refratários às novas tecnologias, às novíssimas tecnologias e experiências de proteção a novos acidentes como este, né? Eu fico muito triste ao ver, e eu não vou citar nomes de candidato para não politizar a nossa conversa, mas de ouvir no debate agora dos candidatos a prefeito posições como: eu sou contra a retirada do muro da Mauá, que passa bem aqui atrás de nós.
porque ele auxiliou na contenção das águas. Uma posição muito mais razoável seria: eu sou a favor da implementação de mecanismos de proteção que impeçam as enchentes. E dentro do bojo dessa orientação, nós vamos estudar se deve se manter o muro, se deve tirar o muro, se há alternativas melhores, mais bonitas, que permitam a conexão do cidadão de Porto Alegre com o seu rio, mas não politizar aqueles que são contra, aqueles que são a favor. Isso é uma bobagem. E até se espelhar em países que sofrem isso. Os Países Baixos, eles estão aí muito abaixo do nível do mar e eles têm recursos tecnológicos que não acontece o que aconteceu aqui e que, inclusive, muitos holandeses estão aqui em Porto Alegre para ajudar a apresentar esses relatórios e a também ajudar a pensar em formas de evitar isso no futuro, porque a probabilidade de acontecer novamente, ela existe? Ela existe, eu diria que ela é certa, né? A partir das condições geográfico-climáticas aqui do Rio Grande do Sul. O que nós temos é que evoluir, estarmos abertos para as ponderações, para as novas tecnologias, para absorver as experiências dos holandeses, dos Países Baixos, que estão tão sujeitos ou mais do que nós a esse tipo de dano, mas sem criar posições inflexíveis, radicais, que são pré-históricas. Eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra, a favor. Isso é uma bobagem, né? Nós não podemos grenalizar, esse é um verbo que está na moda, uma tragédia dessa monta. Então, pessoal, agradeço a todos que nos assistem. É um tema de extrema relevância, esse objeto do nosso podcast de hoje. Espero que a nossa conversa, o nosso debate, que foi desenvolvido de uma maneira bastante informal, possa ter esclarecido o nosso ouvinte, o nosso espectador, acerca dessas questões de relevância jurídica que decorrem da enchente. Obrigado, Mariana, as tuas pesquisas e os teus estudos são sensacionais e vão ser muito úteis na proteção das vítimas aqui dessa tragédia. Muito obrigada.